Muito obrigado pela abertura, né? Eu sempre saudando a natureza sagrada, os encantos de luz, os ancestrais que já tombaram na luta. Eu me chamo Dídio, eu faço parte do Levante Indígena na USP, que é uma organização que existe desde 2016 aqui e faz esse trabalho de luta pela presença indígena, pelo acesso indígena à universidade, mas também pelo acolhimento das pessoas indígenas que estão aqui dentro. A gente sabe que a USP não tem vestibular indígena, então as pessoas que entram aqui são exceção, né? Uma exceção da exceção, que conseguem acessar. Em alguns cursos, na maioria dos cursos, a taxa é de menos de um indígena por ano de ingresso, né? Mas aí o Levante Indígena, então, também tem feito, desde 2016, um processo de acolhimento daqueles indígenas que não entram necessariamente com consciência e com pertencimento também ético ao seu grupo, né, com consciência da indigeneidade que o serve, que cerca a história e a trajetória da sua família. Muitos de nós, né, fomos chamados de pardos, de caboclos. Então esse é um pouco do histórico desse coletivo, que hoje propôs essa roda, junto com o pessoal do CES, que é o Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo. Tem uma história também muito importante no indigenismo e na luta pelos direitos indígenas no Brasil. E também contamos hoje com a presença do CERVES, que ajudou a gente a organizar o espaço, a receber aparentados. É sempre muito importante que os espaços estudantis possam colaborar na recepção da aparentada, na organização do espaço, em acolher a gente aqui. Então, agradecer também aos seus. O Levante Indígena hoje ele constrói a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que é uma organização que tem abrangência no território brasileiro e foi fundada no ano passado no ENEI, que é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, o nono ENEI, foi na Unicamp. E esse ano a gente vai avançando também na discussão do que é essa entidade plurinacional, do que ela quer trazer com essa ideia de plurinacionalismo no território indígena.
E aí é por conta disso também, desse tema, né, que a gente tem, e do momento específico muito importante que a gente está vivendo nessa semana, que é a Marcha das Mulheres Indígenas, né, que é um momento já histórico, que tem uma tradição, já tem se criado uma tradição em torno dessa data, né, do mês da mulher indígena no Brasil, dos movimentos sociais, por ocasião dessa marcha, dessa luta que a gente tem travado também, dentro e fora dos espaços de conhecimento, que a gente convidou aí a Cuy Tupinambá, que é uma grande guerreira, uma grande liderança do povo Tupinambá de Olivença, que vivenciou o seu povo e pode falar um pouco mais para a gente sobre os processos de retomada, de reafirmação dessa indianidade, né, Tupinambá também. E a gente traz ela para conversar com a gente, uma coisa que ela sempre nos provoca nas nossas conversas, quando a gente está batendo papo na beira da fogueira, quando a gente está lá acompanhando o Josa fazendo os maracá, também saudar a presença do Josa, que é um ancião Tupinambá, um artista, um artesão, né, que está transitando aí pela universidade também nos últimos dias. E aí, nesses trânsitos, a Cuy está sempre provocando a gente sobre a antropologia, e não só sobre a antropologia, mas também sobre essas outras ciências da qual ela é filiada, né, que são as ciências modernas, são as ciências que nos últimos 500 anos aí que o capitalismo se espalhou pela Terra, vem, na verdade, muitas vezes consolidando e reafirmando esse domínio, né? A antropologia foi muito usada para governar, para gerir nossos corpos, para racializar eles. E a ciência, de um modo geral, também vem legitimando. E aí a provocação que ela nos coloca é como, então, diante dessa antropologia e dessa ciência, com essa filiação histórica, que esteve sempre a serviço por muito tempo, né, da nossa dominação, do nosso controle, do nosso governo dentro desse sistema, como que a gente hoje, desde a própria percepção indígena, como ela tem também feito isso com as coletividades que ela constrói, como ela tem feito um diálogo desde essas percepções indígenas, na aldeia, no território, no trânsito, com essas ciências, com essa antropologia. Né? E é um pouco isso que a gente vem para escutar, mas também para participar. Acho que a ideia também é provocar e a palavra poder circular. Quem quiser sentar aqui, né, segurar o microfone ou não, fazer a intervenção sem falar no microfone também, sem problema nenhum. Certo? Então, mais uma vez, saudar a natureza sagrada, a presença de todo mundo aqui, todas as forças e ancestralidades presentes aqui. Obrigado, gente, pela atenção. Antes de cumprimentá-los, eu costumo agradecer o universo por esses momentos, né, que são momentos de escuta. Não podemos esquecer de agradecer esse universo, essas energias que nos cercam. Que somos energias, fazemos parte desse todo. Então, eu já estou com 63 anos e venho de uma caminhada assim que eu se levanta. Nós estamos no sul da Bahia, na região de Ilhéus, Una e Buerarema, somos mais de 8 mil indivíduos e vivemos espalhados em 23 comunidades, nos 3 municípios, Ilhéus, Una e Buerarema. E temos como aldeia-mãe o distrito de Olivença, que é um distrito de Ilhéus, por ter sido Olivença de 1640 a 1680, um aldeamento jesuíta. Ilhéus foi capitania hereditária, a sede de capitania hereditária São Jorge dos Ilhéus. Nós estamos a 18 quilômetros da sede do município de Ilhéus. Então, desde esse período até o final da década de 90, nós nos mantivemos silenciados, sem direito a mostrar nosso rosto nem a nossa voz. E através das mulheres, de uma anciã que já fez a passagem, a dona Nivalda e a nossa querida Botara, ela juntou mais 4 mulheres, mais jovens que ela,
iniciou esse processo do levante do Tupinambá. Em 2002 fomos reconhecidos oficialmente pelo governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, com o povo Tupinambá de Ouro. E daí iniciou-se o processo de marcação do território. Eu nasci no município de Buerarema e, assim, meu povo se mantiveram, né, naquela região, mas muitos dos nossos vieram aqui para São Paulo, para Rio de Janeiro, enfim, ocupar as periferias das cidades por conta dos processos violentos, né, desses séculos, porque nós temos que falar dessa coisa secular, não é de décadas. O contato nosso não foi recente. Eu, quando penso nisso, eu sempre lembro de Sidney Possuet, que ele fala que tem 3 categorias de indígenas, que são, que eles chamam de isolados, eu chamo de autônomos, né, que são aqueles que estão no Vale do Javari, e os de recém-contato e os que eles chamam de aculturados, né? Eles que só conhecem 2, porque o aculturado nem é aceito pelos de recém-contato e nem aceito pela sociedade brasileira, por conta da mistura biológica. Né? Porque eu venho sempre questionando e provocando os termos que são utilizados nas academias. Não que eu não sou uma negacionista, eu não nego a ciência. Ela é importante, a ciência da cultura europeia. Ela também nos traz descobertas que são importantes, né, para essa existência nossa. Mas, quando ela é utilizada de uma outra forma, ela causa danos e danos irreversíveis e perversos. E eu venho muito atentando para esses termos ultimamente. E eu escuto as pessoas, às vezes porque estão num espaço como esse, né, que é de estudos e pesquisas, e aonde adquire um monte de diploma, e esse diploma também ele dá uma sobrecarga no nosso ego, e aí as pessoas começam a usar os termos que muitas vezes eu nem sei se sabe o significado, a etimologia da palavra. E quando nós falamos de percepção, e quando eu falo de percepção é para combater a cosmovisão indígena. A cosmovisão indígena, primeiro, cosmovisão é a visão de mundo e do que você tem no seu entorno. É um óculos especial que a gente adquire. E essa cosmovisão, ela não vem da cultura indígena, ela surge, né, na Europa. Esse nome de cosmovisão, acho que desde lá da Grécia e depois, né, vai recebendo aí outros elementos. Mas na cultura indígena, quando nos entendemos como corpo, nesse espaço, nesse universo, a nossa formação cultural, ela nos leva a exercitar nossas faculdades, todos os nossos sentidos. Então, nós não só enxergamos, nós usamos todos os nossos sentimentos, todos os mecanismos que o nosso corpo tem para ter uma compreensão do todo e nos levar à consciência de que fazemos parte do todo. E eu vivi isso. Eu fui criada por uma vozinha que nasceu em 1896 e ela trouxe muito elemento e conseguiu passar muito do elemento cultural que ela adquiriu. Então, ela, desde pequena, ela me ensinava a usar o que a gente chama de sentidos, não só a visão, como a audição, como o paladar, como o olfato, como o tato, e para usar
com tudo que está à nossa volta. Talvez isso talvez não, eu acredito que seja isso que nos conecta com esse todo, que nos dá pertencimento do local onde nós estamos. Eu fico escutando assim, falando, o indígena é protetor das florestas, né? Não é como se fosse algo está acima de alguma coisa ou veio para salvar o mundo. Não, não é isso. É os elementos culturais que esses povos originários adquiriram e exercitam, nos leva a ter essa percepção de mundo, de entender que nós interagimos e que fazemos parte disso. Quando falamos de território, não fala de território somente da terra, né? Mas o território é toda a nossa vida, é a forma como a gente se relaciona. Aí, esse é um questionamento em relação à percepção, essa coisa de percepção e cosmovisão. Então, o indígena não é somente cosmovisão, é cosmopercepção. E falando sobre isso, agora eu quero falar sobre esse movimento, inclusive, das pessoas que estão buscando essa identidade cultural, fazendo essa etnogênese. Porque nós temos uma identidade civil. Né? Quando se criou esse Estado, que hoje é chamado Brasil, esse Estado-nação, né? E tem os registros que são feitos, aquilo é uma identidade civil, que tem um nome, o dia que nasceu, também, antes, na minha época era cor, eu nem sei mais se é cor que está lá no, né? Já notificou alguma coisa, mas era cor. Então, na minha identidade civil está lá um nome de português, que é Maria, né? Maria José Amaral Bransford, e eu tenho meu nome, que é minha identidade cultural, que é Iacuri Tupinambá. Eu nunca me senti Maria, muito menos José, mas fui obrigada a essa minha imposição por esse Estado e eu tive que aceitar, né? Fui obrigada a aceitar. Então, a identidade civil é uma coisa, a identidade cultural é outra, e também estou como parda. Assim, ele também é Tupinambá e tantos outros indígenas que estão como pardos. Então, você chegava no cartório para fazer um registro civil, as pessoas nem perguntavam a sua cor, ia lá e olhava, e quando você recebia o papel, estava essa cor, parda. Mas aí, o que é que eu quero dizer com essa identidade cultural? Esse ser, né, o indivíduo, a nossa espécie, ela precisa dessa identidade cultural. E eu venho observando que está vindo esse levante indígena, né? Desde quando eu comecei essa caminhada e a lugares que estavam abertos para a escuta, e as pessoas começavam a se levantar e dizer que tinha uma avó indígena, uma bisavó, ou algo nesse sentido. E isso sempre me deixou, assim, esperançosa e acreditando em possibilidades e entendendo que a partir dali ia acontecer algo aqui, como aconteceu na Austrália, com os aborígenes. Mas também ia ter muita resistência em relação a isso. E essa resistência é por conta da mentalidade colonialista, que ainda é muito presente na sociedade brasileira, inclusive nos corpos indígenas e nos corpos indígenas aldeados. Eu tenho me relacionado, tenho conversado, escutado parentes de outros continentes, né, e nós observamos que os povos indígenas mais colonizados são os povos indígenas do território brasileiro. É muito forte. E a gente recebe, né, influência
ainda, porque eu acredito que ainda há um projeto, possa ser que ele esteja nesse momento velado, dessa unidade nacional que é empregada assim, há muito tempo, né? O SPI fez isso, a FUNAI também, né? Aí tem as influências religiosas, né? as religiões que estão nas comunidades indígenas, a educação sistematizada, essa educação convencional ou tradicional, ela é etnocida, a saúde indígena, ela é etnocida, então a gente recebe muita influência e além disso também chegou as tecnologias dentro das comunidades indígenas e ela tem feito esse papel de promover esse genocídio. Mas ainda, eu acredito que ainda há uma gama de pessoas que formam esse Estado-nação que gostaria de que a cultura indígena nesse território chamado Brasil fosse exterminada. Mas tudo isso por conta do objeto de interesse. A gente tem que atentar que tem um objeto de interesse que, de um lado, nós indígenas temos uma relação com ele e os nossos oponentes têm uma outra relação. E isso interfere em nossos corpos. São corpos que vivem sob pressão todo o tempo. E é uma luta, estava até falando para o professor Gilson aqui há pouco, que até 1988, na Constituição Federal, nós éramos tutelados. Né? E tem pouco tempo, de 88 para 2023. Alguns nossos conseguiram chegar num espaço como esse. Lá atrás, tipo o Ailton Krenak, né, o Daniel Munduruku, tem a Eliane Potiguara, tem alguns dos mais velhos, mas, quer dizer, não fecha, acho que uma mão. E hoje, né, já tem, já com essas cotas, já tem essa possibilidade. Mas só que esquecem do abandono, né, que nós sofremos esse abandono. E o ensino público nas comunidades indígenas, aldeias indígenas, eu vou falar pelo ensino público que é ministrado nas nossas comunidades. Se o ensino público aqui não tem, né, já reclama-se que não tem qualidade, imagina na comunidade indígena. Que tipo assim, não são preparados para competir. Porque o sistema capitalista ele é competitivo. E aí vem para uma instituição que tem essas cotas, mas não tem um acolhimento, uma política de permanência. Que tem mas eu penso que é um faz de conta, assim, tipo, sabe? Que não dá condição para esse indígena se manter. E além disso, ainda sofre muita discriminação e preconceito. Eu escutei de uma indígena que estuda aqui na Letras, que quando ela chegou aqui, disseram a ela que você não era para estar aqui, e tantas outras coisas. Quer dizer, olha os obstáculos que o indígena tem que enfrentar, né, para conseguir adquirir esse conhecimento. E eu prezo por isso e penso que os jovens têm que ir buscar esse conhecimento. Até porque nós precisamos fazer antropofagia com esse conhecimento. Porque esse conhecimento é o que domina. É de uma cultura dominante. E é ela que domina os nossos corpos.
eu só me preocupo quando um jovem vem para aqui e ele adquire esses conhecimentos e ele esquece as comunidades de base. Porque lá as políticas não avançam. E esses movimentos que estão sendo feitos, essas manifestações, como teve agora das mulheres, essas marchas, são importantes, porque dá uma visibilidade, mas elas não são efetivas nas comunidades de base. As crianças continuam com um problema de desnutrição, continuam morrendo. Eu vi ancião morrendo por inanição, o alcoolismo matando os nossos, e agora não somente o álcool, mas as drogas pesadas, jovens se automutilando, cometendo suicídio, e a maioria das pessoas sem autoestima nenhuma. E eu não vejo que esses movimentos façam, transformem isso. Precisamos fazer mais que isso. Continua com esses movimentos, com essas mobilizações, mas precisamos buscar estratégias que deem uma efetividade nisso, que sejam substanciais, que façam transformar, que tirem essas pessoas dessa margem da margem. É isso que precisamos. E eu penso que esses indígenas que são hoje identificados como indígenas urbanos, que já têm uma experiência outra e adquiriram até mais conhecimento, têm um papel fundamental para contribuir. Mas também não vai ser fácil, porque eu já disse aqui antes, há uma resistência, inclusive, dos aldeados. Que os indígenas urbanos sejam acolhidos. Mas eu também vi instituições ou autarquias de governo contribuindo para que esses indígenas não sejam aceitos nas políticas. Agora, eu não consigo entender o porquê. Porque se eu dependesse da saúde indígena, eu hoje não estaria aqui conversando com vocês, que eu tive uma disfunção da tireoide, e se não fossem umas mulheres aqui de São Paulo, umas pessoas aqui de São Paulo que me acolheram em 2015 e me colocaram no colo da chefe da endocrinologia do HC, do Hospital das Clínicas, e eu passei 5 anos fazendo tratamento, eu não estaria aqui. E eu também não presenciaria vários dos nossos morrendo sem atendimento nas comunidades. E a educação da forma que se encontra, e aí eu não compreendo isso. Então eu vejo que cada pessoa que está fazendo essa etnogênese, que está fazendo esse reencontro com a sua ancestralidade, tem funções importantes. A primeira é consigo mesma, de dentro para fora, precisa se fortalecer, porque ser indígena um dia é fácil. Antes de dizer ser índio um dia é fácil. Mas ser, desde quando você entende, compreende e tem esse pertencimento, não é fácil, é luta, e você luta com uma diversidade que parece que é contra tudo que nós trazemos de entendimento de mundo, de compreensão de mundo, de pertencimento de mundo. Porque as culturas indígenas, ou as culturas dos povos autóctones, elas sempre
contribuíram, contribuem e poderão contribuir muito mais para a humanidade. Não é porque somos perfeitos, não, somos seres humanos. Né? Que eu saiba, só tem uma espécie humana. Eu não entro nessas políticas de racismo não, viu? Dessa coisa de racismo, eu sei, eu entendo que às vezes é preciso tocar nisso, mas eu procuro assim me manter, não em cima do muro, mas porque eu entendo que são armadilhas para manter as pessoas divididas, manter os grupos divididos. Não quer essa diversidade unida, porque eu penso que quando você fala assim, iguais nós não somos, mas a diversidade ela é complemento. O que a gente entende como diferença, ela é complemento. E quando ela se complementa, ela se torna uma unidade. E uma unidade é forte, é força. Então, manter separados, eu venho sempre falando para os parentes aldeados, eu digo, olha, não cabe mais essa disputa entre se Tupinambá não se dá bem com os Guaranis, um exemplo. Não dá mais, porque os nossos antepassados, nós sabemos que sempre houve conflitos por conta do território, por conta de religião, a humanidade é assim. Mas hoje, na condição que nós estamos, não dá mais. Não dá mais para separar indígenas da região norte, da Amazônia, de indígenas do Nordeste, do Sudeste, ou seja, de todas as regiões do Brasil. É como está sendo feito todo o foco voltado para a Amazônia. Enquanto isso, os outros biomas estão agonizando. E se um deles for exterminado, não tem Amazônia no mundo que se mantém em pé. E não somente os biomas que compõem o território brasileiro, não. Todos os biomas. Inclusive o Saara alimenta a Amazônia. E estão querendo colocar placa solar no Saara. E se isso acontecer, vai interferir e pode impedir que essa poeira que vem e alimenta, traz nutrientes para alimentar a Amazônia, ela deixa de acontecer. E também a Amazônia vai abaixo por conta disso. Eu penso que nós estamos vivendo assim um momento que a hipocrisia ela reina. A hipocrisia está reinando. E está tudo muito espetaculoso. É tudo espetáculo, holofotes, luzes. Eu, desde que me tornei, teve um período que eu me identificava como militante do movimento indígena. Agora eu me coloco como ativista pela vida. Aonde eu senti que a vida está sendo ameaçada, não só a vida humana, da espécie humana, se possível, eu vou estar ali lutando para que isso não aconteça, combatendo isso. Então eu não me coloco mais como militante do movimento indígena. E também nunca gostei de holofotes, de me tornar dessa coisa de celebridade, sabe? Já veio mais de 20 anos no movimento indígena, já fiz coisas que eu já vi resultados disso. Inclusive, eu fui, acho que, a primeira indígena que se tornou cyberativista. Se fosse hoje, era influencer. Cyberativista com outros indígenas. Na época ainda que a internet era discada. Aí depois quando aí foram acontecendo coisas e eu fui participar de uma conferência, primeira conferência com a NAPIR, Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em 2005, e nós fomos discriminados nessa conferência pelo povo preto. E eu virei para cacique, eu tenho uma formação numa área social, eu sou economista doméstica,
E aí eu virei para Cacique e falei, Cacique, é uma mulher, eu vou fazer o curso de Direito, porque nós precisamos ter voz. Não para ser operadora do direito, mas por ter o entendimento que essa cultura europeia, ela valoriza esses títulos. E eu já vi muita gente de nível superior completo e o meu entendimento, eu posso estar até equivocada, mas eu vejo como um analfabeto funcional. Não entende nada da vida, só entende aquilo que eles, sabe, é muito limitado. Não entende da vida, da leitura de mundo, essa percepção de mundo. E nessa percepção de mundo, e toda essa minha trajetória, eu sempre fui uma pessoa curiosa. E isso se desenvolveu pela formação cultural que eu tive. Como eu fui preparada para enxergar o mundo, para escutar o mundo, para sentir o mundo. Quando a cosmopercepção, você não somente enxerga, como também você sente. Aí é que está a diferença. E, então, a minha própria história e as histórias que eu escutei, né, as experiências que eu vivenciei e que eu percebo que as pessoas experienciam. E entender, quando eu acesso, é entender essa estrutura, porque esse sistema que rege, ele entender como que essa engrenagem, daí eu começo, depois que eu saio que eu recebi alta do programa que eu tive, da discussão, eu começo a reunir saberes para trazer para o mundo a primeira escola filosófica. Olha, não é escola de filosofia, é diferente disso aqui. A primeira escola filosófica e também um centro de pesquisa e inovação. É uma proposta holística, olha a diferença. Né? O que a gente aprende aqui é tudo muito fragmentado, tudo muito nas caixinhas, muito linear, muito cartesiano. E ela é holística. E já até a forma como a gente pode denominar essa proposta, são vários nomes. Também como Universo Autônomo Intercultural de Saberes e Escola Viva, e nós chamamos, que é mais parecido conosco, mais com o nosso sentimento, com a nossa percepção de mundo, Útero Amotaras Abelê. É por isso que o professor Gil está aqui conosco, que hoje tive encontro com ele. E vamos continuar, né, porque é uma proposta desafiadora, mas também potente. E aí formamos um núcleo, que é um núcleo coletivo. Né? Estamos em formação, porque é orgânica essa proposta, é viva. Então a informação, inclusive tem um desenho que é uma órbita em espiral. E não tem hierarquia, e não tem essa coisa de coordenação, de coordenador, sim, vai ter umas curadorias, tem uma organização, mas uma outra forma. E que traz 3 princípios: troca de saberes, reconexão com a terra e contra-colonização, ou decolonização. Eu chamo de libertar as mentes, os processos violentos que nós mesmos, a espécie humana, criou durante, né, a existência nossa aqui, nesse planeta. E por isso ele também é um centro de pesquisa, porque nós vamos, nesse centro de pesquisa, eu já li alguns filósofos, né, se eu li, então não é filósofo indígena, então eu li alguns filósofos, mas em um outro período. Eu agora vou fazer uma releitura, mas com o olhar do útero. Né? Porque vamos também ter nesse espaço, esses debates, juntar filósofos indígenas de vários povos, porque esse espaço que nós vamos construir lá no território do Tupinambá, no sul da Bahia, no município de Ilhéus,
para fazer essa troca de saberes com povos originários do mundo inteiro. Então, com pessoas que se identificam por grupos étnicos e pessoas que se identificam por nacionalidades. E o coletivo é formado por saberes, então tem indígenas e não indígenas. Porque precisamos fazer uma travessia para uma transformação, para a transformação que a natureza, né, requer de nós. E aí eu estou vindo nesse espaço, há 4 meses eu estou aqui em São Paulo fazendo conexões, e como eu disse, são 8 anos, e eu venho com todo esse cuidado, tentando abrir esses espaços, e é difícil abrir espaço porque as pessoas não querem mais escutar. Mas se fosse algo que tivesse luzes e colorido, né, talvez já tivesse, né, já estava aí no mundo e já tivéssemos conseguido o recurso que precisamos para edificar esse espaço. Mas como ele é algo que provoca, inclusive, então eu acho que como uma proposta holística, muitos não entendem ou têm medo, porque as pessoas têm medo do novo. E não é novo. É interessante que isso não é novo. Mas as pessoas esqueceram do óbvio. Elas não falam, as pessoas não falam mais do óbvio. Talvez nós não estamos trazendo nada de novo, mas estamos trazendo algo que esquecemos. Esquecemos da importância, inclusive, dessa relação que a gente tem quando nós falamos da ancestralidade, por exemplo. Porque na nossa cultura, quando falamos da ancestralidade, ela é presente. Mas quem não tem essa compreensão de mundo, essa percepção de mundo, pensa que estamos falando do velho, do antigo. E a ancestralidade, ela está aqui na minha frente, a minha ancestralidade está aqui comigo. Eu só estou aqui porque isso que tem ancestralidade, senão não estaria aqui. Então é presente. Não é passado e presente, eles convergem. E coexistem. Olha aí a diferença. Então, eu também trago essa importância sobre a cultura. Eu costumo dizer que cultura é mais importante do que educação. A educação desse formato. Porque a educação desse formato, e ainda nessa cultura dominante, ela serve ao Senhor. Ela desenvolve, qualifica as nossas habilidades a serviço do mercado. E a cultura, ela contribui para a formação do caráter e da personalidade. E a educação é um viés da cultura. Em 2009 eu tive com o Juca Ferreira e eu questionei Juca Ferreira, ele era o ministro da cultura. Às vezes eu dou assim uma de Maria sem braço, ou João sem braço. Eu falei, Juca, eu não consigo entender, Juca, por que a cultura é separada do Ministério da Cultura, é separada do Ministério da Educação. Eu falei, olha, você não sabe como eu já tentei, mas tem uma ala conservadora dentro do MEC, técnica, né, pouco técnica, que não aceita. Tá, aí eu entendo essa coisa do conservadorismo e o ultraconservador, e é isso que emperra o avanço, a evolução do ser. Né? Porque eu acredito que nós estamos aqui para evoluirmos, mas ao contrário, houve uma inversão de valores e se evoluiu o ter. E o ser, ele está aí meio que, né, num limbo que a gente não consegue. Muitas pessoas não conseguem sair disso, mas precisamos sair disso. E talvez essa proposta desse útero, ele seja uma sementinha, né, que deverá ser semeada para ser reverberada
e juntar com os outros, porque já tem movimentos que vêm nessa, né, mostrando, eu tenho encontrado pessoas que estão querendo, que acreditam, mas nós estamos ilhados, aí precisamos fazer essas pontes para que isso aconteça. Bom, eu acho que agora eu vou deixar que se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se o professor quiser falar aqui alguma coisa também. Vocês conhecem ele? Interessante o trabalho que ele faz aqui. Eu hoje escutei e gostei muito, tem muito a ver, assim, que é para transformação. Bem, nós precisamos conhecer, não somente conhecer, como acolher essas pessoas que estão buscando isso. É isso. Só agradecer então a presença do professor Gilson, né, que é professor na ECA, né, entrou pela ECA na Universidade de São Paulo, mas hoje atua. Você pode falar, explicar um pouquinho melhor para a gente? Bom, eu entrei na Universidade de São Paulo quando eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade, plena ditadura militar, não sei como, eu fiquei sabendo de umas peças proibidas que tinha nos barracões. Ali era psicologia, privada da psicologia, e antes dos prédios tinha uns barracões que tinham umas peças proibidas. Tinha 15 para 16 anos. Na verdade, antes disso, já com 15 anos, não sei como eu descobri essas coisas naquela época, tinha um curso aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, fica aqui no prédio da História e Geografia, e era um curso sobre Brasil-Colônia. Só as maiores sumidades do Brasil discutindo o período colonial, literatura, arte, tudo. Curso, eu queria entrar na USP, né? Já estou entrando, fiquei sabendo, não sei como fez esse curso, me inscrevi e fui aceito. Cara do colegial, aí eu vim aqui, né? Nossa, aquela emoção, imagina. Vendo até hoje, o ônibus chegando, a gente chegava, descia, aí entrava dentro de história, de geografia, Instituto de Estudos Brasileiros, os maiores mundos, Alfredo Bose, os maiores mundos. Eu falei, eu vou fazer esse curso para me ajudar no vestibular. Eu vou reforçar meu conhecimento de Brasil e Colônia. Bom, tudo bem. Aí tinha as peças de teatro. Tinha as peças. Aqui a que eu mais lembro era uma peça que era uma coisa contra o patrão, e no final tinha uma coisa do cheiro do patrão, era uma crítica assim, ao patrão e ao capital, e ela era os fundos ali, aquela emoção, né, ditadura militar, você diz uma peça proibida na outra. Bom, daria 2 anos para o vestibular, entrei em Economia e Ciências Sociais. Eu sou formado aqui, e queria agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. E quando eu fiquei sabendo hoje, a gente almoçou juntos. O útero, nossa, mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo a partir da USP. Então, para resumir a história, né, desde aquela época de garota, me formei aqui em Economia e Ciências Sociais, fui fazer carreira acadêmica, mestrado, doutorado, ser professor e tal. E há mais ou menos 21 anos, mais ou menos, por aí, eu criei um projeto e apresentei num concurso aqui no Instituto de Estudos Avançados, no INEA. O tema era internet, em 99. Internet. Era um concurso. Aí eu propus uma metáfora, uma imagem, uma metáfora, de uma cidade do conhecimento. E foi aprovado. Então, eu larguei tudo que estava fazendo na vida, agora eu vou dedicar minha vida à cidade do conhecimento. Criar, vamos dizer o que é a cidade do conhecimento. Também é isso, você cai num modelo cartesiano, instrumentalista, liberal, capitalista. Você fala uma cidade do conhecimento, ninguém entendia nada. A internet estava falando, isso tem a ver com e-mail, uma conexão entre e-mail e cidade do conhecimento. Que metáfora é essa? Ninguém enxergou, mas o pessoal do IER enxergou. Os velhão, os caras mais sênior da USP,
nessa área de informática, de aplicação, comunicação. Eles escolheram o projeto. Não faz aí, nessa cidade. Isso faz 25 anos. Bom, é a USP, né? Complicadíssimo e tal, vamos ficar contando sobre essas histórias. Mas teve vários projetos de inclusão digital, teve um projeto importante no Aldeia Chavante, junto com a Casa Civil da Presidência, antes da crise do governo Lula e tudo mais. Eu fiz um projeto que era de inclusão digital em 5 regiões do Brasil. Eu tinha que, era antes dos pontos de cultura, depois vieram uma coisa assim, meio pré-ponto de cultura, um cara da USP com um campo, querendo fazer e tal, escolhendo lugares. Um deles tinha que pedir autorização da FUNAI para entrar na reserva, e foi uma coisa terrível. Né? Eu tenho uma conexão desde criança com a questão indígena, porque eu lembro, em 1968, tinha uma redação, tinha que fazer uma redação na escola comunista, e eu fiz a redação sobre o genocídio indígena da FUNAI. E que tinha, mesmo durante a ditadura, tinha essas notícias de aviões que passavam em cima das aldeias metralhando. Eu acho que eu criança escrevi uma redação sobre isso. Teve vários projetos que a gente fez. Enfim, a Cidade do Conhecimento estava aliada à USP e eu acabei, por conta das regras, das burocracias, eu tinha que ir para um departamento específico. Aí eu fui para a ECA, Cinema, Rádio e TV. Falei, a internet é audiovisual, eu quero fazer esses projetos, continuar a Cidade do Conhecimento dentro da ECA. Aí fui para a ECA, passou mais um tempo e falei, não é o audiovisual, são os games. Agora o negócio do audiovisual, cinema, música, estamos ficando para trás, tudo é game. E conheci uma organização americana, Games for Change, e é isso que eu quero fazer. Games que tenham impacto, que sejam games de engajamento, de denúncia, de mobilização, de transformação, de alguma coisa em qualquer área. Cultura, educação, meio ambiente, saúde, etc. Saúde ambiental. Então eu venho desde 2010 presidindo uma rede que é Games for Change para a América Latina, fazendo festivais e conectando via USP, fora da USP, no Brasil, fora do Brasil. Então é um movimento que eu vejo em paralelo a outros movimentos que vêm ocorrendo, que são quase que uma preparação misturada com já uma ação. É uma ação preparatória, porque quando a gente se encontra e fala, nossa, peraí, vamos juntar essas redes. Porque eu estou aqui dentro da USP já há vários anos falando dessas coisas. De repente a gente se encontra, a gente até descobriu depois, a gente tem a mesma idade. Não, vamos juntar. Então, esse ano, nós vamos fazer realmente uma chamada geral, estamos fazendo já para no ar. Essa rede Games for Change, junto com um grupo de pesquisa, Cidade do Conhecimento, a gente faz os festivais, já há uns 3 anos que é online, cresceu muito online. A gente vai voltar a fazer híbrido, vai ter a parte virtual e a parte física aqui na época. Eu estou pedindo outros espaços para fazer ocupações lúdicas. Outra coisa que a gente conversou muito rápido hoje é a questão da festa, da festividade como um processo de conhecimento e de transformação. E não como na visão liberal instrumental, que você tem a hora do trabalho, depois você tem a hora da festa, e aí a festa vira um mercado também, que é o mercado da festa, que vai dar a bebida e que destrói as pessoas. Mas enfim, resgatando essa questão da festa, do festival, nós vamos fazer o 11º festival, agora de 15 a 19 de novembro, lançando uma rede, não é só rede, que está chamando de Wi-Fi, que é muito parecido com o Wi-Fi, que significa, esse acrônimo é Universos Abertos, a fantasia, Universos Abertos, a imaginação, a fantasia e as artes da invenção. O Wi-Fi
vai ser uma mobilização para tudo. Games, danças, culinária, hortas, permacultura, bioconstrução. Então, vamos fazer uma ocupação aqui. A gente está lançando um projeto de quilombo inteligente. Então a gente quer uma formação de um ano em mídias digitais para quilombolas, 80% desse quilombo inteligente é para autodeclarados quilombolas. Mas nós já estamos bolando aqui uma aldeia inteligente também, um útero inteligente. Então a gente está, hoje a gente se montou no almoço, eu passei um dia pensando nisso. Então até comentando assim, nossa, que o Wi-Fi, essa rede Wi-Fi começa pelo útero, tem que conectar. E o evento de 15 a 19, que a gente vai lançar o Wi-Fi, então já está feito o convite, eu queria estender aos CEUPs, aos parceiros. Vamos fazer essa mobilização juntos. Na ECA, está tudo ok, no meu departamento está ok, a diretora está ok. Aqui eu sou professor no programa de pós-graduação de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é Diversas. Vai envolver o Diversas. Já em outubro, com o Diversas, acho que é a primeira vez que nós vamos ter dentro de um programa de pós-graduação a questão do jogo e dos games como um instrumento de pesquisa e de mobilização. Então nós vamos ter disciplina, vai ocorrer, já está com alunos matriculados, mas já é meio que um piloto que dura um fim de semana. A disciplina assim, imersão. Então a gente quer em novembro também fazer essas imersões aqui na USP, por exemplo. Então, aí começamos a aula. Eu estou atualizando e compartilhando. O que é um game que seja um game ligado a essa proposta decolonial? Vamos chamar de decolonial. Então, na época, o tema geral dessa movimentação é audiovisual decolonial. Dentro desse mote geral, aí nós vamos fazer Wi-Fi, games com quilombos, por quilombos, aldeias. Então, a mobilização ela está começando essa semana, inscrições e tal. E, então, fiquem à vontade. Até dia 12 de outubro, a gente está aberto a adesões do tipo, vamos fazer em Ilhéus? Alguma coisa em Ilhéus vai acontecer. Ou vamos fazer uma culinária, entrar na questão aqui da nutrição, na relação com o corpo, com a mente, com a natureza, com o que você come, certo? Vamos fazer uma oficina de culinária indígena. Você vai ficar 5 dias no festival. De repente a gente faz um protótipo do útero ali, conectado com Ilhéus, que as pessoas vão entrar, sabe? A gente monta ali uma roca, alguma coisa, no gramado ali da prainha da época, monta ali, e as pessoas entram lá para ter uma experiência de percepção, não de visão, pode até ser um lugar meio escuro, ou que tem efeitos de luz, mas que sejam efeitos dentro de uma curadoria do bem-estar. Então, está aberto para performances, atividades. Quem quiser criar jogos, jogo de tabuleiro, jogo de carta, brinquedos, instrumentos, enfim, vai ser uma abertura para imaginação, para fantasia, para invenção. Eu acho que a gente tem essa questão aqui muito em comum, que é a tecnologia toda vindo para reforçar o colonialismo, para reforçar o cartesianismo, para reforçar o imperialismo, o capitalismo. Quer dizer, como é que você vai usar a mesma tecnologia desse sistema para virar a chave e surgir um outro mundo? Será que isso aqui é loucura? Ou é possível? Ou é viável? A gente está conversando. Então, eu acho que assim, tem muito estudo, muita pesquisa. É um processo que, assim, quem, como eu, que está na área acadêmica lidando com isso, a gente tem gente a favor, gente contra. Gente, aqui na ECA, na USP, a luta de classes, ela está presente em todas as esferas. O racismo está presente em todas as esferas. A misoginia, a gente sabe que a gente está no meio de uma guerra que mal foi vencida ainda, assim, tipo, ufa, quase. Né? Mas assim, eu acho que é urgente uma mobilização, é urgente que a gente se unifique nesse
O Wi-Fi são universos. Até no começo eu tinha pensado em fazer universidades abertas. Eu falei, não são universidades. São universos que tem que se abrir. Aí a USP, eu, na minha condição, status, no meu lugar de poder, que fala como cara velho, branco, livre docente, judeu, professor, enfim, do alto do meu currículo, eu, com 63 anos, falei, não, pera lá, vamos juntar, porque tem um monte de gente fazendo coisa muito parecida há muito tempo. Mesmo os pontos de cultura era uma coisa que estava começando, ele também não foi até onde tinha que talvez pudesse ir, mas eu não sei, acho que tem a questão da autonomia também, de não ficar só na fila dos editais, só na fila de pedir verba do governo. Quer dizer, se nós temos a força, se nós temos esse conhecimento e essa interculturalidade, vamos usar a tecnologia para, quem sabe, trazer um outro nível de força e de mobilização. Game é super engajador, a mídia digital só que assim, não pode ser um jogo feito em Los Angeles para falar do indígena brasileiro. Quer dizer, pode até ter o cara de Los Angeles, mas assim, essa interculturalidade é para reforçar projetos identitários, sustentáveis e solidários. E aí, sim, uma força maior contra esse massacre branco, genocida, racista que a gente está vendo. A tecnologia está indo nessa direção. Será que a USP tem alguma força? Alguma tem. Talvez juntando, vai ser um teste. Nós vamos usar um software, que ontem eu recebi esse software, doado para o evento, que é um software realmente extremamente poderoso de network, de conexão. É uma coisa muito avançada de você entrar. Então, por exemplo, você vai ter em Ilhéus, ou vai ter em Brasília, ou vai ter em Cavalcante, ou no Rio de Janeiro, vai ter vários lugares acontecendo eventos conectados aqui na ECA. Então as pessoas vão poder se encontrar presencialmente. Então, vai ter uma oficina de culinária indígena lá na ECA, então nós vamos produzir a cozinha, o que precisar, a gente faz lá. Mas vai ter um cara que vai estar na Bahia, ou vai estar em Goiânia, que vai querer assistir alguma coisa. Então vai ser híbrido. O software que me ofereceram para gerenciar isso aí, ele permite muita visibilidade e assim, ele é um software que foi desenhado para favorecer o encontro. Então ele é muito em cima de você se identificar, dizer quais são os seus interesses, e se tiver 1.000, 2.000, 5.000 pessoas conectando, vai ser mais fácil você encontrar quem quer fazer games de ancestralidade, por exemplo, tá esse tópico. Então, você vai poder encontrar mais pessoas, quem quer comprar, quem quer vender. Então, tem artesanato, vamos fazer uma loja dentro desse software todo, tem tudo. Tem a loja, tem o network, tem a programação, né? Você pode entrar lá e falar, eu quero encontrar 5 pessoas para participar de uma sessão criativa no YouTube. Estou criando um roteiro para um filme, um roteiro de uma peça, ou para o meu mestrado, o que seja. Não, eu quero ter uma experiência com 5 pessoas imersiva dentro de um ritual, sei lá. Nós vamos abrir até o dia 12 de outubro. A gente vai estar em contato, queremos estar com contato também com vocês, para a gente reunir aqui na USP, juntar a galera lá na ECA. Já estamos com uma parceria do Canil, da turma do Canil da ECA, que são os estudantes que fazem as festas das quintas-feiras, que é uma puta história também complicada, política na época, que é a ocupação daquela prainha, e um projeto da minha arquitetura da reitoria agora, que é uma loucura, que vai destruir tudo aquilo ali, que é o meio um shopping center dentro da USP. Então tem também uma discussão de como se ocupa esse espaço e como que se permite a festa na academia, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, os estudantes vão no sentido de fazer a festa, mas a burocracia vai no sentido. Então você vem aqui de fim de semana, é um deserto. É um lugar cheio de bibliotecas, salas, podia estar acontecendo um monte de coisa. Ah não, isso aí vai custar, vai contar. Principalmente para quem mora no E principalmente para quem mora no Sul, ou para pessoas que não podem se, de alguma forma, ilustrar durante a semana, que moram na periferia, né?
Pô, então vamos fazer no sábado, vamos fazer no domingo, como é que isso aqui fica fechado? Ah, não, mas vai custar mais. Mas quanto você vai beneficiar mais? Então, é uma política, aí a minha visão, o professor extensionista, que ele chama de extensionismo, né? Muito precária, muito burocrática, muito privatizada. Não, Bolsa Santander, não, tem que uma Bolsa Santander. Porra, cara, eu quero fazer um projeto que eu não tenho que dizer que é do banco. É possível isso na universidade pública? Não, só a Bolsa de Extensão, o projeto é do Santander Extensão. Porra. E outra coisa, a extensão, já acho a palavra errada. Extensão. Você vai pegar o alto, se é melhor da América Latina, vai estender, né, para incorporar o território ali. Tem que ser o contrário. Quer dizer, não é a USP que tem que entrar na aldeia, ou a USP que tem que entrar no quilombo, é o quilombo que tem que entrar na USP e conseguir ficar aqui dentro. É a aldeia que vai estar aqui. Agora você vai na Ucrânia, tem a esquina francesa, esquina coreana, aí tem a cerimônia do chá. Quer dizer, eles têm uma política de acolhimento internacional de altíssimo nível. Porra, vocês conhecem o espaço da Ucrânia aqui? Já foram lá? Não, vai lá, em frente à ECA. É um shopping center para levar os cérebros brasileiros para onde? Para esses lugares, para as universidades, esses lugares. Uma grana investida ali. E então, olha, uma loucura. E aí você vê que os pretos, os indígenas, brasileiros que estão aqui na USP não têm o apoio que nem se compare. Então, acho que assim, eu acho que não é um extensionismo, é uma coisa que tem a ver com a intenção, mais que com a extensão. Então, eles deveriam se chamar um intencionalismo, a intenção da universidade de compartilhar alguma coisa. Agora, a rede digital, com tudo que existe de Big Brother, de monitoramento, cada vez mais está claro que é uma máquina de enlouquecer, de massificar e de controlar, mas é também uma rede que tem tecnologia aberta, que tem espaço para uma política pública, universal, universalista e de universos diversos. Uma unidiversidade, não uma universidade, uma universidade. Então, eu sou entusiasta disso. Vocês veem que o professor é terrível, mas falar não para. Mas eu estou muito feliz desse encontro nosso hoje e espero que a gente continue o papo já mão na massa. A gente está com a equipe já de produção correndo, pressionando a diretoria, vendo que outros espaços, a gente pode pensar espaços da FEFELEP, e já disparar o ofício para a diretoria, via programa de pós-graduação, vamos ativar as burocracias, fazer as articulações. Eu estava falando ontem com a bibliotecária-chefe da época, falei, vamos fazer um jogo aqui dentro da biblioteca, caça ao tesouro, enfim, tudo tem a ver com cultura e educação, junto com espiritualidade, com uma conexão com essas forças maiores, né? Mas que não são maiores que a gente, elas são maiores conosco, né? Então, obrigado, Léo. Gente, desculpa eu falar muito, mas o momento assim, tipo, decisivo, o encontro é muito oportuno. Muito obrigado. Queria agradecer, né, a contribuição. Acho que, na verdade, esse encontro, né, que vocês tiveram, esse reencontro no mesmo dia, só mostram, acho, o caminho um pouco do que a gente está tentando dialogar aqui sobre como os saberes e os encontros podem ser, os saberes e as produções de conhecimento podem ser feitas com as pessoas indígenas, com as redes que a gente vem construindo também, e não sobre, não para, né, mas é nada de nós e sobre nós sem nós, né? Então acho que é dessa posição aí que o Luther, inclusive, chega para trazer também a percepção indígena, a cosmopercepção indígena e trabalhar junto com núcleos também de pesquisa aqui dentro, né, um espaço compartilhado de produção de conhecimento. Aí a Ana se inscreveu também, né, quer fazer uma contribuição, então muito obrigado ao professor Gisto pela contribuição. Você acabou de dar um favor, eu falar com Pode falar? Obrigado. Acho que é um problema aqui. Eu sou conectada.
Wilson. Obrigado pela oportunidade, eu gostei muito da conversa, muito ensinador. E o Digi já falou de certa forma que eu queria falar dessa contribuição, não sei só nós por nós, mas trazer a gente já está participando. E ela está perguntando desse fazer software livre e para poder distribuir. E eu tive contato recentemente com a aldeia pecuária Cacá, e eles gostam muito de tecnologia, estão totalmente seguidos no contexto do também, igual que é o rodeamento, fazem reggae, fazem cultura, indo embora e esporte. Eu acho isso muito importante, como o vídeo falou, não só fazer cultura, mostrar um pouco, mas para nos dar a oportunidade de podermos contar nossas próprias narrativas, nossas próprias histórias, criar nossos próprios jogos. Então, eu falei isso da NECA, eu achei uma ideia fantástica, mas só comentando o que ele falou, não só produzir, contar a história, trazer a nossa própria narrativa. Eu acho isso extremamente importante. Muito obrigado, Ana. Muito bom. Uma estudante da ECA também, né? Então já é interessante. Ele que está fazendo um trabalho, inclusive agradecer o Sexta, que está registrando através da Bolsa Pub, né? Tem duas bolsistas aqui, a Camila e a Ana, agradecer elas pelo trabalho que elas estão fazendo do registro dessa conversa, né? A gente isso é muito importante que, né, nessa passagem da IAPUI aqui a gente marque, a gente esteja aqui demarcando esse espaço, fazendo essa roda e esse momento de escuta. E a palavra está aberta, se alguém quiser fazer alguma colocação, se apresentar, parentada que está aqui, enfim, fiquem à vontade. Se eu falar no microfone, Pode falar. você falar só de Obrigado, você é voluntário, pode ser. Obrigado. Todo mundo é da. Como chegar? A gente é da ECA. Muito da ECA aí. O evento da ECA da Village. Tem gente da ECA. Legal. Que A pouco. gente faz livro. E ainda dá um exemplo do Só falar disso. Nossa força-tarefa, né? Eu só tenho a agradecer, por causa que a composição paga, muito natural. Eu estava vendo também essa revista que o senhor estava falando, e eu sei minha avó é de Piauí, na Bahia, perto de Ilhéus e Cabo Bruno. Então, acredito, estamos pesquisando mais a fundo isso, assim também que eu tenho uma vivência. Então, saber isso na universidade, com vir estudar, foi uma coisa assim. Então, é muito emocionante estar participando, ser rural, essa transparência. Eu que cheguei por último na Vicença, me pedi licença, sou visitante. Eu sou Letícia, sou da rotina REA, sou estudante da USP, faço programa de mestre. Sou orientada pelo professor Giuseppe. Sim. Enfim, trabalho história oral. Sou cria dos textos Tupinambá, esses dois Tupinambá aqui. Me acolhei no meu processo de autoafirmação indígena. Enfim, uma história do apagamento e que a gente vem esmiuçando nesse meu projeto, dentro de diversas, fazer a pesquisa em torno dessa identidade que foi apagada, que na verdade não foi apagada, ela tem memória, ela tem história, ela só é interpretada de outra forma, né? Como eu sei que sou descendente de indígena desde quando eu era criança, mas eu não entendi qual era o resultado desse apagamento, ser descendente ou ser indígena. Quando eu entrei no nível superior, já com mais de 30 anos, foi que eu entendi que eu não era descendente de coisa nenhuma, que eu era indígena, que o meu lugar nessa sociedade, que eu não cabia nessa sociedade, mas eu cabia dentro do ser indígena que eu sou. Então eu comecei a fazer a busca, a retomada, com o apoio do Tupinambá de Olivença, tem uma rede lá muito carinhosa, né, muito afetiva, que vem para São Paulo sempre, e a gente está sempre nas ações, nas atividades. E que eu consigo envolver minha mãe, que é a portadora dessa memória,
Aí eu consegui envolver a minha tia, que hoje ela é falecida, ela faleceu no ano que eu entrei no Diversos, em 2020. Não foi de Covid, foi de infarto fulminante que ela teve. Então, assim, mas eu consegui pegar essa memória dela, né, que nas entrevistas que eu fiz com ela, antes mesmo, eu digo que o meu projeto ele é anterior até a minha entrada na universidade, né, porque eu já venho tentando reconstruir essas narrativas, até mesmo para mim justificar qual que é o meu lugar nesse limbo, né. Então, ela, antes de falecer, ela bateu no peito, dizendo que um dia antes até, que ela era descendente de indígena e de português. Ela tinha muito orgulho disso, porque são as raízes que a formaram como uma pessoa batalhadora e trabalhadora que ela foi a vida inteira, até o último dia da vida dela. Penúltimo dia da vida dela, ela está afirmando isso, né? E, sabe, ciente de que era indígena, de que a gente tinha que viver esse momento de transição com muita dignidade, com respeito aos povos. Enfim, minha mãe, eu digo que ela é pesquisadora junto comigo, ela esteve comigo na minha qualificação como pesquisadora também, mais do que pesquisadora, ela vai ser a narradora dessa própria história, da sua própria história, né? Ela vai ser, só que não é uma narradora com uma única propriedade, com uma única narrativa. É uma narradora que vai dialogar com a sua irmã, com a sua memória, com a sua história, com o seu território, dentro das tradições orais, porque ela foi para o campo junto comigo. Então a gente vivenciou tudo, e essa vivência ela precisa também ser transcrita de uma forma que passe a nossa narrativa a partir da memória e da experiência, da própria vivência, né, que a gente teve no território dos Paiaiá, no território da família dela. Hoje antigamente você conversava com ela, e a Queen é amiga, né, as duas são amigas, já sentaram muitas vezes na mesa do café. Não tem essa história para contar mais não. E aí quando a gente vai para o campo juntas, ela volta falando já com a narrativa apropriada dessa narrativa. Não, tem sim. Tem fulano, tem ciclano, tem aquele bairro ali, tem aquela moita ali, tem não sei o que lá. Então é significativo para minha família que vem comigo, meus filhos, eles não vêm se vestindo, nem em defesa dos povos indígenas aparentemente, mas eles estão lá incorporados, entendendo o seu lugar dentro dessa etnia, dentro desse povo. E os meus netos que vêm junto comigo na minha rabeta, atrás, assim, aprendendo, né? Teve várias oficinas ali, eles ali no meio, assim, dentro dessa perspectiva da cultura indígena, né? Vai ali dar uma roçada, um tem 4, outro tem 9, pegando uma enxada e se divertindo, e brincando, e deitando na rede, assim, entendendo o ser indígena, que não é só essa estrutura capitalizada, né? Que você tem que ora para isso, ora para aquilo, seu limite é tanto tempo, enfim. Para isso que a gente está fazendo essa retomada, né? É muito significativo, minha mãe de 72 anos, dizer que ela é Paiaiá, conhecida pelo cacique, mais reconhecida do que eu até, inclusive. Porque quando eu falo com o cacique, ele fala, e Genesizinha, ele não pergunta de mim, assim, se eu estou bem, e Genesizinha? Ela também, né? Enfim, mais reconhecida que eu, até que estou na militância, né? Que eu já sou mesmo militante e ativista aí pela autonomia dos povos indígenas. Aqui na USP já tem 10 anos, estou fazendo esse ano, 2013. Eu comecei a fazer cursinho aqui, ainda não sabia que era essa questão da identidade, mas sabia que eu era descendente de indígenas e entrei por cotas, né, pelo programa de pardo, né, pelo programa pardo, PTI. Sabendo que eu era descendente de indígena, me apropriei desse programa, né, além de ser estudante de escola pública. Um cursinho popular na FEB. Enfim, fiz ouvinte um ano, eu fiz ouvinte na FEFELESH, mas eu nunca passei na FUVEST. Eu fiz FUVEST 5 vezes, eu nunca passei na FUVEST.
Agora, com 45 anos, que eu estou me entendendo com dislexia, mas eu não entendia porque eu estudava, não passava na prova, agora eu estou me aproximando desse diagnóstico. Ainda é meu, não é um diagnóstico científico. E levei mais 3 anos para poder entrar no Diversitas, pelo programa Diversitas, no ano que ele abre 80% de vagas étnico-raciais. E aí, a facilitar minha entrada, né, entendendo, compreendendo minha condição de indígena no contexto urbano. E a prova foi uma resenha do livro da Krenak, que eu tenho autonomia para poder fazer essa resenha. A prova de línguas foi uma prova diferenciada, desse do centro de línguas, que não me propicia passar de jeito nenhum. Inclusive, eu passei no mesmo ano no IEB, com uma nota de 8,25, porque a narrativa era uma narrativa que eu tinha apropriação para trazer, mas eu não passei na prova de línguas, porque eu não tenho condição de passar por uma prova uspiana aqui, porque a consideração que o professor trouxe hegemônica é muito grande, né? É para te excluir. Inclusive, eles excluem a própria pergunta que eles fazem. Então, eu acho que para mim é um absurdo, né? Você tem 10 questões, uma eles anulam, porque eles mesmos não dão conta de tantas dificuldades que eles colocam, tanta problematização que eles colocam. Não, para mim, é ser mais burro que eu, infelizmente, né? Você faz uma prova para a pessoa não passar e aí você tem que anular uma questão, até 2, e a nota de corte não abaixa não, ela continua mesmo. Enfim, e aí o Diversitas veio com essa oportunidade de entrar e de ser bem recebida pelo Sérgio Baila, né, que a primeira disciplina que eu fiz foi o Testamentinho, não sei como é o nome agora, fugiu. Enfim, e trazendo autonomia para eu falar também dentro do coletivo, de trazer minhas experiências, trazer minhas críticas, trazendo as minhas pesquisas, as minhas experiências. Foi muito importante esse trabalho com o Sérgio Baila, né, com a Marília Librandi e a Ioná, não lembro mais, enfim. Mas depois eu encontrei as barreiras, né? Com outros professores, que também são colaboradores do Diversitas também, que ainda estão nessa história de racializar pessoas. Eu era a única indígena dentro de mais de 100 alunos. Trazer discurso distorcido, ainda que a academia sustenta, né, esse marxismo primitivo, que para mim é uma loucura você pensar a questão indígena dentro do marxismo primitivo. E ser racializado ali nesse espaço também de conhecimento, mas que eu podia contribuir naquele momento era fazer com que esses professores compreendessem que quando você abre a porteira da USP, porque é uma porteira, né? Ela foi feita para a elite brasileira, ela foi feita para a gente, é uma porteira. Aí você abre a porteira da USP, você dá de cara com um pé de cana e um pé de café. Aí você passa da porteira, aí você vai continuar como elite, sendo pobre? Não dá, né? Então, assim, a Universidade também tem que receber esse aluno, esses 80%, tem que prever que esses 80% de vagas, e foi um debate muito grande dentro da aula de necropolítica, né, com a professora Zilda, o professor Francione, né, e o professor, esqueci o nome, não é Arthur, não. Enfim, e fazer eles entender que a gente estava no meio de uma pandemia, no meio onde pessoas estavam morrendo, no meio onde pessoas estavam isoladas, no meio que as pessoas estavam se cuidando umas das outras, no meio que essas pessoas também estavam sofrendo violência doméstica, patrimonial, devem ser expulsos, enfim, e que nesse mesmo ano que se abre essa porteira, que era uma porteira fechada para a gente, esse contexto precisa também se atualizar e trazer uma perspectiva de necropolítica que não seja, que não entre nessa contradição da pessoa pobre da periferia e a pessoa que vem da aldeia. E inclusive as aldeias aqui de São Paulo, elas estão à margem, né? Às margens da cidade, né? Elas estão bem longe, né? Uma está em Parelheiros, a outra está lá no Jaraguá, elas estão às margens da sociedade, né? Então, essa preparação
precisa também ter, né, esse reduzir. Aí eu não tinha nada, né, na necropolítica não tinha nem o livro do Ayrton Krenak, não tinha o livro do Davi Copenau como referência de necropolítica, né, que eles vêm questionando aí, ó, tempão, essa matança da natureza. Eu falei, tá bom, vocês não gostam de índio, mas a necropolítica da natureza, a necropolítica, né, de outros corpos que não sejam só esse corpo da periferia que está sendo assassinado, mas que esse corpo da periferia também é indígena, ele não é só negro. E, enfim, essa é a minha função dentro desse espaço de USP, né, de questionar essa não vontade de trabalhar com a questão indígena. E o professor virou para mim e falou assim, olha, eu não posso te responder porque eu não sei nada sobre a questão indígena e trabalha com narrativas griot. Como é que chama? O Francione trabalha com narrativas griot. Tem um outro nome, como é que chama? Como é que o mestre assim chama? Não, o coletivo... Ação griot. Ação. É outro nome, mas enfim. E aí, como que não sabe de indígena, né, dentro de uma narrativa griot, inclusive lá da Bahia, lá da região do meu povo, do Espaiá, que é a Chapada de Diamantina, e aí ele pede desculpas e fala que eu não entendo nada sobre indígena, eu vou ter que estudar ainda para poder te dar uma resposta. Então, assim, com a responsabilidade também do programa, entender que quando abre 80% de vaga, coloca de uma vez 9 indígenas, também tem que preparar essa aula para receber esse indígena. E também o meu desafio com o meu professor Seb, né, que todo mundo sabe, é fofo, né? Tá dodóizinho, bichinho. Me mandou uma super mensagem essa semana, desculpa aí. Que é fazer também com que ele compreenda que a narrativa indígena é uma narrativa completamente diferente dessa eurocêntrica, né, normativa, que sai daqui da academia vizinha. E entender que essa narrativa ela é coloquial, ela é regional, e que o indígena ele escreve não é para a academia, ele escreve que é para os seus pares, e lerem e entenderem o que você escreveu. Então a norma culta é uma coisa que passa longe, né? E aí uma vez o professor falou assim, Letícia, você escreve do jeito que você fala. Eu falei, não, professor, eu não escrevo do jeito que eu falo, porque eu falo memo, nós, galfo, colher, eu falo assim, mas eu não escrevo assim, eu escrevo do jeito que eu penso. E o meu pensamento, ele não tem portanto, entretanto, todavia, cada coisa, sabe assim, não tem essa prerrogativa normativa que faz conexão. A conexão é do pensamento, né? A junção são das ideias. E aí fazer essa academia entender que o código, se o código está sendo compreendido, está tudo certo, né? Se a mensagem foi passada, está tudo certo. Se você entendeu o conteúdo, está tudo certo. Não, aí eu passo muita dificuldade porque as pessoas leem meus textos, elas pedem para ler meu texto, eu mando, leio. Mas esse negócio de português aqui, seu aqui, aí eu já começo a me desestimular, porque não é uma tentativa de me mudar, é o inverso, é uma tentativa de romper. E aí eu tô aqui na USP todo dia, tô morando aqui no Cruz, é outro desafio também, tenebroso, mas isso fica para uma outra conversa. Aí eu saí porque é muito complicado trabalhar com os diversitários, sabe? Os diversitários. Os diversitários. Eu sou cheia dessas, né? Os diversitários, eles estão muito no pensamento negropolítico. E quando você vem uma inovação, é um questionamento, né? Que jeito que você quer fazer, né? Não é com liberdade, né? Vamos fazer do jeito que você quer fazer. Então, eu cheguei a desistir. Não, voltei agora, percebo que hoje eu fiz uma fala de manhã no seminário, né? Teve seminário essa semana, terminou hoje, eu acho. E de manhã eu fiz uma fala, assim,
marcaram 9 horas, começou às 10, né, Iacuía. Eu fiquei muito nervosa, ansiosa, porque eu tinha dormido mal, assim, acordei muito cedo, enfim. E assim, se você não consegue mexer nessa estrutura de que você não tem um link para mandar para o seu colaborador, enfim, é muita coisa, porque esse voluntariado, que é muito importante, que foi rompido aqui na FEFELESH, né? Que é totalmente, você não tem um programa de bolsista dentro da FEFELESH direcionado para indígena no seu diversos. Né? Na história, na geografia, na... Só na antropologia. Então, e a antropologia me racializou, né? Então eu nem posso contar totalmente com a veracidade, né, desse acesso indígena, né? Me racializou por conta do meu processo de autoafirmação indígena. Não tem um documento, não tem uma assinatura de um cacique, não tem um grupo que assine para mim uma carta para dizer que indígena é uma coisa que eu não tenho pretensão. Eu sou indígena porque eu sei que eu sou indígena, ponto e acabou. A minha história, a minha narrativa. E é por isso que eu vou escrever ela, que é para poder dividir essa escrita com outras pessoas. Eu sei que já de falar já muda a vida de um bocado de gente, imagina vendo, né? Então eu não preciso de documento. E aí demorou, aí fui racializada por um coletivo aqui dentro, dizendo que não tinha como comprovar que eu era indígena de verdade. Eu perdi meio ponto, eu não consegui recuperar. E por meio ponto ficou uma vaga indígena obsoleta dentro do programa. Então foi muito difícil também me deparar com isso aqui na FEFELESH. E até tinha esquecido dentro dessa... Porque é uma dedicação muito grande você tentar entrar na USP. Você faz a FUVEST há 1 ano estudando, se abstindo de família, de filho, no meu caso, né? De neto, abrindo mão de convívio com a sociedade. E aí quando você não entra, aí você descobre que você não entrou porque você foi racializado, inclusive pela FUVEST. Essa prova é difícil, essa prova que eu não consigo entender, não consigo fazer interpretação de texto. Aí por isso que eu entro com a questão da dislexia, eu começo a investigar por que eu tenho essa dificuldade tão grande de fazer provas e de fazer interpretação de texto e mais assim. Mas convencer as pessoas que elas também precisam mudar para me receber é muito difícil, muito mais difícil do que ficar lutando, batendo, é igual bater prego na cabeça, entendeu? Bater a cabeça no prego. Então, o Diversa tem esse problema, também tem essa questão. Eu já fiz por parte do corpo discente, antes mesmo de eu entrar aqui, através da... através da... Como que é o nome? Yasmin, que é minha amiga. É minha amiga de programa, do NEL, né? Ela era amiga do professor Sérgio, a priori. Então, a gente já vem dessa importância de estar dentro do corpo discente, mas assim, o corpo discente, ele pensa muito corpo negro, né? Aí ficou muito nítido isso para mim na calorada desse ano, que me chamaram para participar. E a mesa era composta majoritariamente de pessoas negras. E, por fim, eu era uma indígena e tinha uma pessoa do PCD branca. E a gente falou por último. Ele falou com o tempo corrido. Anda, que já era para ter terminado. Assim. Então, eu deixei de ser cota de mesa também. Não tem obrigação. Nenhuma obrigação. Tem que ter uma mulher branca, indígena, uma mulher preta. Aí, como tem vários coletivos pretos atuantes aqui só tem um coletivo indígena bem fragmentado, mas está tentando existir. E aí pronto, a gente fica com. Agora eu vou ter uma experiência que eu estou curioso, realmente. Eu estou propondo essas coisas. Sempre, como eu falei, eu sou coreano, etc. Eu não encaixo em nada do que seria o lugar correto. Eu estou propondo, eu estou curioso, sinceramente, para ver o que vai acontecer. O professor passa Como é que um professor branco, blá blá blá, quer propor isso? Quem é esse cara? Eu fui coordenador do Portal da Juventude da cidade de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad. Me procuraram, me convidaram, falaram, você monta o Portal da Juventude? Eu montei o Portal da Juventude.
Aí depois ia ter a Conferência Municipal da Juventude. Aí eu participei do Conselho da Juventude desse período. Nesse período. Aí o Conselho da Juventude pediu para eu organizar, eu juntei equipe nossa, pela USP organizando e tal. Só que, durante esse período, o Suplicy era secretário na época e tal. Teve mudanças de secretário, mudanças de equipe, e só na coordenação de juventude, em 2 anos, foram 4 grupos diferentes que se sucederam. Eu fui ficando preocupado porque eu tinha um contrato via FUSP para fazer esse negócio para a prefeitura, só que a gestão política não estabilizava isso dentro da gestão. Sim, até que ela foi minada e destituída, assim também como foi também destituída. Foi destituída o Conselho da Juventude, foi nesse período que eu... Então, assim, eu vi, por exemplo, entre os grupos mesmo do movimento negro e tal, conflitos entre eles assustadores. E eu lá, o Brancão, coordenando o negócio de juventude, a partir da USP, e a garotada para lá. Fez a conferência, tinha 600 pessoas. A gente está comentando o assunto, que esse é um assunto muito importante. Acho que, inclusive, todos os movimentos, sejam eles brancos, pretos, amarelos, azuis, todos eles têm conflito. Tem conflito. É algo inerente ao humano, né? Inerente a toda a população humana, no Brasil e no mundo, como a própria Yuri estava comentando, né? Deu essa aula maravilhosa para nós. Eu só estou fazendo essa pausinha com um pouco de licença, porque eu tenho uma aula agora de literatura brasileira, não posso perder. Mas eu agradeço imensamente estar aqui, ouvir, né, a anciã Iacuí, ouvir também a Letícia, que para mim também é uma anciã para mim, com quem eu tenho aprendido muito. Sou uma pessoa indígena também retomada, enfim. E estou muito na junta, não? Eu sou uma pessoa não binária, transnominária, sou uma pessoa indígena e retomada. Já sou reconhecido pelo meu cacique, mas também continuo nesse processo de retomada, que é uma retomada que nunca vai terminar, né? Porque quando a gente é apagado, a gente tem que lutar para voltar a se enxergar e fazer com que a nossa própria família se enxergue. E é isso que eu estou aqui fazendo dentro da universidade. Quero combater exatamente isso, que é o preconceito linguístico que a Letícia sofreu. Aí de estarem dizendo que o texto escrito dela não é um texto coerente, dentro de uma ideia de literatura que é eurocentrada. Então é isso que a gente está fazendo aqui dentro da universidade. Eu acredito que é isso que cada corpo não branco, cada corpo indígena, cada corpo originário está fazendo aqui dentro, mesmo não sabendo qual é o seu corpo, mesmo não sabendo qual é a sua origem de fato, mas sabendo que é um corpo descendente, um corpo dissidente e um corpo que está aqui também para mudar essa ideia, né? Para daqui a pouco a gente ter mesas em que várias pessoas indígenas falam, em que várias pessoas negras falam, em que as pessoas brancas escutam. Então acho que é isso. Eu agradeço imensamente por estar com vocês. Nossa, ouvindo tudo isso, eu lembrei da experiência que eu tive aqui nessa Feleste. Eu vim assistir um evento da antropologia. E eu estava até contente, assim, de saber que a antropologia moderna diz que identifica um pouco a sua história cultural. Então está rompendo essa coisa assim. Aí vim assistir aqui. E nesse período eu estava em tratamento. Então, tipo assim, os hormônios estavam desequilibrados e qualquer coisa eu me inflamava. Assim, a antropologia daqui traz os parentes que não sabem lidar com o português para discutir aqui assuntos, temas fora da realidade deles. Nesse dia eu esqueci o nome da parente. O que me incomodou foi o movimento que eu vi, foi a manifestação. Que a parente falava e eu sentia que ela estava suando ali as pessoas que têm receio, tipo frio no umbigo, sabe, que dá super poderosa, esse negócio todo. E observando como ela estava pensando mal. E eu estava discutindo, era para discutir uma outra coisa, ela não sabe lidar com o português direito, mas aqui tem muito assim. O indígena aqui, para eles, é o indígena, é o estereótipo, é o exótico. Tem que trazer o indígena lá não sei de onde
que tem ainda a característica da capitalidade caminha. Aí eu fui e levantei e disse assim, olha, isso não dá certo. Se é para trazer, porque não trazem um parente. Aqui tem indígenas na USP que sabem lidar que falam português, sabem lidar com a língua portuguesa e estão preparados. Por que vocês continuam trazendo esse é um sofrimento? Você não está vendo que essa mulher está sofrendo aí, essa parente está sofrendo? Quer dizer, aqui fazem isso, sabe? Esse tipo assim, ainda bem que era Francisco, que foi do Museu do Índio, eu esqueci o Bruna, que já sabia quem eu era, que chegou assim, eu não vi mais nessa coisa, sabe? Mas isso me incomoda, porque me incomoda, tipo, eu individualmente tudo bem, mas o que é feito aqui ainda, isso interfere nos corpos, nos nossos corpos. Eu não estou preocupada, tipo, se chama Iacuí, se não chama Iacuí, não é isso que eu quero dizer. Mas a função que ela cumpre, ainda a antropologia aqui, ainda é a função daquela época que a antropologia pegava aquele ferro e media a cabeça do africano e do originário daqui das Américas. Quando eu também passei na faculdade de Direito, que eu questionava lá por que o direito é medievo, que não consegue acompanhar, né? É isso que, assim, ó, quando a gente pensa nesse útero, nessa proposta que a gente está trazendo, a gente não quer, tipo assim, bater de frente ou ir de encontro a nada. O sistema capitalista, você me pergunta, Iacuí, você quer acabar com o sistema capitalista? Não. O que precisa é que o sistema, ou que mantenha esse sistema, a estrutura desse sistema, consiga, se permita a uma escuta para ir para um alinhamento. Nós precisamos de um alinhamento. Então não é contra o sistema capitalista, não é contra a estrutura de... Isso aqui é um braço. Cheguei numa secretaria de Cultura e Cidadania. Eu esqueci o nome dele, depois eu vejo, não importa. Aí, é coisa, tem 2 vagas aqui, uma para você e outra para Fernanda Caimão. Sério, tudo. Eu disse, sério? Aí não, sério. Aí estava lá com problema, eu tinha até trancado a matrícula, eu soube. Eu falei, é sério. Eu sei que você não me conhece, eu já não me conhece direito, não. Olha, eu te agradeço por você lembrar, mas se eu tivesse terminado, eu não iria aceitar. Porque isso cala a voz. Eu não quero minha voz calar. Calar minha voz. Porque eu não sei das experiências. Você vai para esse espaço, essa estrutura, você tem que ficar tipo em cima do muro. Um momento você empurra o indígena para cá, outro momento você, sabe, fica isso. E não resolve os problemas. Quais os problemas, Iacuí, que você quer que resolva? Aquilo que eu falei antes. Que nossas crianças não têm problema de desnutrição. Só as crianças indígenas? Não. As crianças não morram por conta de desnutrição, de fome, nem os nossos velhos, nem os jovens sejam mortos, né? Por conta dessa desigualdade social. Que os indígenas cheguem aqui, sejam escutados, e sejam escutados e respeitados nesse abandono de séculos que vivenciou e que vivencia ainda, que não sejam discriminados, né? Que tenham o mesmo direito que o povo preto, que o povo branco, que o povo azul, que o povo amarelo, mas não ficar disputando, como está a disputa agora do povo preto e o povo, mais uma vez, invisibilizando, suprimindo o indígena, quando apresenta o quantitativo, só para ter as políticas públicas, para, sabe, ter acesso às políticas públicas. É isso que a gente tem que lutar. Aí lutar só pelo Brasil, eu já estou quando eu fui na Europa, eu não me senti forasteira. Em qualquer lugar, quando eu fui nos Estados Unidos, eu não me senti também forasteira. Qualquer lugar do mundo que eu vá, eu poderia ter nascido.
qualquer um desses continentes, em qualquer parte desse terreno. Eu sou terráquea, eu não sou alienígena. Eu sou indígena. Então, sabe? Conversar com ele, que é judeu, é um irmão. Conversar com qualquer um de vocês é minha irmã, meus irmãos. Com qualquer um. Eu não tenho esse negócio de estrangeirismo, eu não tenho essa doença do estrangeirismo, eu não tenho essa doença do racismo, eu não tenho a doença desse colorismo, eu não tenho essa doença. Eu entendo que nós fazemos parte de um grande útero, que é a materna, nós somos uma grande família. Tem as especificidades, né? Tem essas diferenças, elas devem ser respeitadas, ser compreendidas, mas entender que ocupamos o mesmo espaço. E eu, principalmente, esse individual, entender que tem corresponsabilidade com o ato que esse individual pratica. A depender do que eu possa fazer aqui, pode reverberar no mundo inteiro. Ou para fazer o bem, ou para fazer a perversidade. É essa compreensão que eu tenho. A tua referência ao meu filho, isso já está tendo e vai ter um impacto extraordinário. Você está mexendo, você encontrou essa metáfora que é enorme, corajosa. E quando eu penso no útero, quando eu trago esse útero que é o meu, aqui podia ser gerado, é que eu não sei o que é se eu sair daqui, né? Então esse útero. Começa pelo acesso indígena, não é? Bem, agora com essa última fala aqui, né, da Iacuí, eu gostaria de ter um momento para agradecer, né, por essa roda que a gente fez hoje, por esse fechamento, né, também que você trouxe, essa compreensão, né, de luta coletiva pela vida na Terra e colocando essas vidas, acho que em pé de igualdade com o direito a viver, né, inclusive as vidas não humanas. E aí trazer essa reflexão que a Letícia trouxe aí como um ponto final, talvez, desse momento que a gente teve, né? De que acho que a Iacuí trouxe muita importância do corpo e da diversidade do corpo presente. Lembrar que a USP não tem vestibular indígena, e essa é a nossa agenda, continua sendo a nossa agenda aqui enquanto Levante Indígena, e acredito também dos nossos colegas do CESTA, do CERPES, da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, de que a USP tem um acesso indígena garantido, a reserva de vagas, para que esses corpos estejam aqui transitando pela universidade, pensando como que a gente pode avançar no diálogo entre essas ciências, entre esses saberes, entre esses universos que são produzidos desde cada território, que se conecta com a Terra e que produz conhecimento a partir do seu lugar e do seu povo. Então, agradecer a todo mundo presente aqui, mais uma vez saudar a nossa anciã, Iacuí, nossa anciã mostrar para vocês de artes e artesanato que o Josa expôs, e que a gente continue esse diálogo, né? Agora aqui, né, depois que a roda for fechada, mas também em outros momentos, né, para que essas conexões se fortaleçam e a gente possa sonhar e construir outros mundos, né? Muito obrigado, gente. Complementados é o seguinte, esse ponto aqui de irmandade. Irmandade, que eu entendo como irmandade, é essas coisas que podemos fazer juntos, construir juntos, né, que seja para o bem viver. E a presença sua aqui, eu só tenho a agradecer. E estar conosco, estar com esses jovens aqui. E aí eu digo, juntem-se, vocês estão aqui, eu estou lá na aldeia, né, porque é uma pessoa que, no meu entendimento, já está aberta, né, super aberta para unir forças. Então, eu penso que vocês podem não ir mais chamar os outros que estão aqui, se tem mais indígenas, que vocês aqui sabem quantos tem. Ainda não sabemos, né? A gente sabe que é 0,2%. Sim, mas é para isso, porque assim, sabe, a gente tem que começar a nossa história, agora tem que ser assim mesmo, do micro
traumático. E é bom quando se começa do micro. O útero também vem surgindo assim, pensando nesse micro, né? E daí o universo cuida de expandir, se assim